Olá, vídeo 22 de dicas de planejamento e controle de obras. Neste vídeo eu vou mostrar a você como atribuir recursos com algumas dicas importantes aí que vão facilitar o seu trabalho. Bom, nós estamos no gráfico de Gantt e eu selecionei o modo de exibição uso da tarefa para mostrar a você como que eu fiz esta atribuição. Então veja, eu vou clicar aqui na guia recurso, atribuir recursos, para ele abrir a janela atribuir recursos aqui. Bom, veja, eu selecionei a atividade execução de destaques moldados em loco, eixos 1 e 2, tá? E vim aqui para cada um dos itens dos recursos eu coloquei a quantidade. Então, por exemplo, para o aço CA25, é lógico, de acordo com a composição, né, de serviço dessa atividade, eu coloquei 70, apenas digitar 70. Para areia também, para a brita também, só digitar a quantidade. Para o cimento também. Agora, uma dica importante, pessoal. Para o armador, para a betoneira, que é recurso de trabalho, equipamento, para o pedreiro, para o servente, nós temos que pôr a quantidade com a palavra, a letra H na frente. Então, por exemplo, o servente seriam 160 horas, eu tenho que pôr 160H. Se o armador tinha 50 horas, eu tenho que pôr 50H. Essa é uma dica importante. Veja, pessoal, mais uma dica aí para você entender como é que funciona o Project. Olha, quando você digita, por exemplo, o servente 160H, você digitou 160H aqui. Quando você dá um Enter, ele mudou. Quando você deu Enter, ele mudou para 4. O que quer dizer isso? Então eu vou explicar bem facilmente para vocês aqui. Olha, o Project tem uma fórmula de trabalho atrás dele que no próximo vídeo eu vou estar explicando. Mas, o que o Project fez? Ele pegou as 160 horas, né? Neste calendário nosso, é considerado um período de trabalho de 8 horas por dia. Okay? Bom, então ele pegou, considerou as 160 horas, pegou aqui a duração, 5 horas, multiplicou por 8 horas, então nós temos um período de trabalho, né, dentro desses 5 dias, um período de trabalho de 160 horas, num período de 40 horas. Então, é muito simples o pensamento. Eu preciso fazer um trabalho que demanda 160 horas do servente, num período de 40 horas. Então, eu preciso de 4 serventes. Olha, pessoal, então, esse entendimento tem que ficar bem claro para você. Né? O Project faz esse cálculo. Ok? Então, ele vai pegar as 160 horas, né? Pensando no seguinte: eu preciso fazer um trabalho de 160 horas. Se eu tivesse um período de 160 horas, se fosse 20 dias aqui, ele ia dizer que eu precisaria de apenas um servente. Um servente trabalhando 160 horas num período de 160 horas seria o suficiente. Mas no nosso caso aqui, são 160 horas trabalhando em 5 dias. Esses 5 dias, multiplicado por 8 horas por dia, que é o nosso calendário aqui, equivale a 40 horas de período de tempo. Então o Project pega e já pensa em tem que ser executado um trabalho que demanda 160 horas num período de 40 horas. Então eu preciso de 4 serventes. Ok? Nós vamos ver aqui, por exemplo, nós fizemos uma atribuição dos recursos em uma tarefa. Agora,
veja você o seguinte, considere você o seguinte, que você já fez um primeiro projeto, já atribuiu recursos a esse projeto, e o projeto atual tem várias atividades que são, entre aspas, as mesmas atividades, vão utilizar os mesmos recursos, ou praticamente quase os mesmos recursos, mesmo que as quantidades sejam diferentes. Aqui vai uma dica que pode auxiliar muito. Veja, você vai no seu projeto anterior, então supondo que agora você está vendo na tela o projeto anterior, você vai no projeto anterior, seleciona a atividade, olha, seleciona a atividade, clicando na identificação dela, dá um Ctrl C e você vem para o teu projeto. Então supondo que agora aqui embaixo nós estamos com o projeto atual. Eu venho aqui, seleciono a linha do meu projeto atual e dou um Ctrl V. Você veja, a atividade ela já vem com todos os recursos atribuídos. Daí o que nós podemos fazer? Mudar as quantidades diretamente aqui na planilha, no uso da tarefa. Perfeito? Então isso aí pode facilitar você a partir do momento que você tenha pelo menos um projeto com algumas atividades parecidas com essa do projeto atual. Bom, eu vou apagar essa tarefa aqui. Foi criada apenas para mostrar essa dica para você. Bom, uma outra coisa também que pode ajudar é... Você veja, aqui nós temos execução de destaques moldados em loco 1 e 2, que demanda esses tipos aqui de recurso. Eu incluí uma coluna nome dos recursos. A outra tarefa, apesar de eu já ter feito a atribuição dos recursos, mas a tarefa é basicamente a mesma, né, da anterior. Então você poderia vir aqui também, nesta linha da tarefa anterior, na coluna nome dos recursos, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui na próxima tarefa. Veja, agora aí tem um detalhe. Existe um bugzinho aí do Project que sempre quando a gente faz isso, vai aparecer um errinho. Por exemplo, 15,5 horas do armador em vez de 15. Sempre vai aparecer. Dificilmente, mesmo nos meus treinamentos, não acontece isso. De vez em quando acontece para desmentir a gente, né? Mas, na verdade, sempre vai aparecer um errinho assim. Mas não é problema, isso aí é só vir aqui e arrumar. Ó. Arruma aqui direto, 15, pronto. Fechou. Isso pode facilitar também quando você tem várias tarefas repetitivas. Você veja, você não vai precisar estar atribuindo recurso a recurso, tarefa por tarefa. Ok? Então, vamos ao próximo vídeo.